Olá a todos, meu nome é Daniela Busso, eu quero agradecer ao Tadeu Chiarelli, parabenizar por esse seminário. Eu acho sempre muito importante, né, essas tardes de conversas com os alunos, e é uma delícia, porque nos tira do nosso tempo real, né, que é um tempo de trabalho num tempo comprimido, e nos põe a pensar, né. Então eu queria agradecer ao Tadeu e, sobretudo, a Gisele, que me salva, né, constantemente, dessa vida de dirigente cultural, que é uma coisa que é quase sufocante para quem pretende ser crítico de artes visuais, né? Então, assim, resta muito pouco tempo para pensar, para pesquisar, e essa cumplicidade, né, entre crítico e artista é incrível, né? Porque é o que te faz parar mesmo, né, na contramão do tempo, para pensar. Então, são duas sextas-feiras, né, nos últimos dias, porque eu sempre penso no trabalho da Gisele, em que eu me debrucei um pouco a pensar um pouco mais esse trabalho, né, da Gisele. E eu acompanho o trabalho da Gisele há bastante tempo já, né, desde que ela começou a expor, o que faz mais de uma década, eu acho. Eu já acompanhava o trabalho dela no Arte Cidade, o trabalho dela também como curadora, né? Vocês sabem que a Gisele, além dela ser uma artista extremamente competente, né, com os meios com os quais ela se dispõe a trabalhar, ela também tem uma pegada teórica importante e que atua também no campo da comunicação, né, de uma forma geral. Queria saber se é possível ter um pouco de luz aqui em cima do que eu anotei. Deixa eu ver. Aquela lá do fundo. Aqui tá bom. Acho que tá legal. De forma que a gente possa também ver imagens. Tá legal, tá legal. Então, a todos, obrigada, e vamos começar, né? Eu achei legal, vou até começar pelo fim, que a Gisele deixou por último esse trabalho que se chama Whitescapes, né? Onde ela retira praticamente a paisagem de fundo e você fica só com a movimentação do trem, ou da onde ela está, né? Mais o som, né? Tudo isso para dizer que esse jogo do visível e do invisível que ela vai fazendo, eu acho que ele tem um lugar muito bem quisto, né, no campo das mídias digitais, né? Porque, como vocês sabem, não só a câmera fotográfica, mas a câmera do vídeo também, essas máquinas vão aonde o olho não vai, né? E, na verdade, o que ela vai constituindo nesses trabalhos, que são imagens que a gente considera do pós-fotográfico, eu acho que vocês já trabalharam isso no seminário, né? Fotográfico, pré-fotográfico e pós-fotográfico exaustivamente, não preciso entrar em detalhes, né? Mas a questão do numérico, né, da matemática, da programação, é uma questão fundamental nessas imagens do pós-fotográfico, né? É o que diferencia mesmo o fotográfico, que diferencia do fotográfico, né? Então, essa diferença ela é importante porque ela gera esse tipo de imagem que a Gisele mostrou, né? Mas eu ainda, pensando em algumas palavras da Rosalind Krauss há 15 dias atrás, né, o que a gente vê no trabalho da Gisele Beigelman é uma prova cabal de que o que a teoria e a crítica fizeram, né, em relação às classificações que se desejou dar, a ideia de moderno, pós-moderno e de uma ruptura, né, entre moderno e pós-moderno, elas caem por terra quando a gente vê esse tipo de trabalho, esse tipo de imagem. O que a gente percebe é uma continuação, sim, da noção de história da arte, né, e do modernismo para o contemporâneo, né, e não uma quebra radical ou uma ruptura. Porque, na verdade, essas imagens, que são imagens de segunda geração, que são imagens híbridas, elas têm um espaço assegurado, sim, porque elas podem ser hibridizadas ou trabalhadas a partir de uma tradição, né? Que é, no caso, a tradição do modernismo. Eu já disse para a Gisele uma vez
que eu achava ela muito minimal sempre, né? Sempre achei que ela tentava dizer o máximo com o mínimo de elementos. E essa operação, né, que ela vai fazer com o dispositivo fotográfico é uma operação que parte do minimal, né? Como ela disse, eu trabalho com qualquer câmera, né? Mas, na verdade, ela acaba configurando uma poética. Agora a Cris Mello vai me matar porque eu estou falando em poética de verdades e mentiras, não é? Bom, então, como é que essa poética de verdades e mentiras vai se dar? Ela não sabe, porque a gente discutiu na semana passada, mas a gente resolveu fazer uma surpresa uma para outra. Quer dizer, ninguém quis contar uma para outra do que ia falar, ela exatamente como é que ela ia abordar o trabalho, nem eu, porque perderia a graça para as duas. É chato você ficar dando um repeteco do que você já fez, né? Bom, então é um pensamento fresco esse, que deve acabar gerando mais cedo ou mais tarde um texto, né? Mas eu diria que existem 4 pontos básicos dos quais eu vou falar numa mirada, como eu te falei, como eu já disse, nesse debruçamento mais recente, né, sobre a obra. Uma das questões é a questão de corpo e subjetividade, né, onde eu acho que o corpo do artista, né, o artist body, né, ele se volta às ferramentas e às linguagens do nosso tempo. E o que existe aí é uma quase performance involuntária, né? Quer dizer, a parte do corpo em relação ao espaço, né? E à escala, né? Há um deslocamento nesse sentido, e as ferramentas que ela está utilizando, né, são o telefone celular, a internet móvel, né, e a comunicação. Portanto, um segundo ponto que eu acho muito importante no trabalho da Gisele é esse aparecimento da ideia de mobilidade e comunicação, que é o que vai criar a complexidade do trabalho dela, né? Então, essa relação entre espaço e escala, né, e este confronto entre linguagens e ações, né, eu acho que vai caracterizar um pouco essa pegada minimal, digamos, no trabalho dela, porque a minimal art não é só fazer o máximo com o mínimo de elementos, mas ela tem, nas obras já configuradas, um tipo de configuração no espaço, onde o corpo do espectador tem que se deslocar no aporte da obra, né? Então, esse componente eu acho um componente muito importante. E, num terceiro ponto, o artista, né? Este ser que faz e pensa, ele se torna o que eu chamei de receptor aleatório, né? Onde o corpo e a mente da artista estão voltados à recepção dessa imagem, a uma recepção tardia, né? Porque, na verdade, quando ela opera, né, no sentido de trabalhar com uma máquina cega, né, o que a gente tem em jogo é um pouco a ideia do golpe de dados do Mallarmé, voltando à tona, né? A gente tem aí um receptor aleatório que vai operar nesse campo da visibilidade ou da invisibilidade, que é o que ela vai buscando e que a gente vê finalizado em Whitescapes, né? E eu vou dizer um pouco como é que esses 4 tópicos se dão, né? Quer dizer, o quarto tópico propriamente dito seria a paisagem, né? A presença da paisagem, e o que ela vai fazer é uma alteração da paisagem, né? Mas como que ela vai fazer essa alteração da paisagem, né? Eu diria que, em primeiro lugar, ela pertence a um núcleo de artistas que, de certa forma, negam a subjetividade, embora seja muito difícil escapar a ela, porque, no fundo, ela trabalha com celulares, dispositivos celulares, internet, mas ela cria, no final da história, quase que um diário de bordo. Então, essa tentativa de captura de determinados momentos que são impossíveis de recriar, né, em tempo real, enfim, na verdade,
carregam aí um componente de subjetividade que vem ligado a essa questão da memória, né? E da resistência ao apagamento da memória. Isto, né, ligado à questão da mobilidade, porque mobilidade não é só telefonia móvel ou internet móvel, mas mobilidade é uma condição do tempo contemporâneo. Como assim, né? Mobilidade é uma contraposição à ideia de solidez, tá certo? De fixidez. Mobilidade é uma condição fluida do tempo, né? E da compreensão da relação espaço-tempo. É uma característica do nosso tempo. Então, este corpo, né, que eu disse que se volta às ferramentas e à linguagem do nosso tempo, esse corpo aparentemente ausente na visualidade dessa obra, não é? O que ele visa? Ele visa a ampliação do nosso sistema sensório e perceptivo, né? E vem junto a um desejo de transferência desse plano do eu ou do je, como diria Edmond Couchot, enquanto um agente cerrado, né? Algo que sai do plano individual e vai para um outro plano, mas a obra acaba por atestar essa impossibilidade. Então, o retorno ao corpo e ao sistema perceptivo, né, que configura esse corpo de artista, esse body artist, né, é um agente condutor da percepção sensória, propriamente dita. Como? Né? Então, você tem uma interação muito grande, né, de sinergia entre corpo, dispositivo e operação artística, que vai dar nesse receptor aleatório, né? Que é o artista operando com o que eu chamo de máquina cega, né? E que vai configurar um jogo, né, que é dado a partir de um suposto acaso. Por isso é que eu falo de verdades e mentiras, né? Bom, esse receptor aleatório, né, o artista com a sua máquina cega, né, anda então na contramão de uma imposição disciplinar que nos foi dada já no mundo moderno, né, e coloca em jogo a questão da atenção. O que eu quero dizer com isso? Existe um teórico chamado Jonathan Crary, né, que nos conta que, no princípio, nos tempos pré-modernos, né, quando o mundo estava na escala do mundo pré-industrial, né, passando para o mundo industrial, para o mundo da produção industrial, naquele momento, por questões econômicas, né, qualquer desatenção era considerada um perigo, né? E a atenção estava ligada não só à observação, né, ao ver propriamente dito, mas às ações dentro de uma fábrica, né, como apertar um parafuso, enfim. Quer dizer, qualquer desatenção podia gerar um grave acidente e daria um prejuízo econômico. Portanto, o mundo moderno impõe e traz, né, uma imposição disciplinar do mundo. É preciso ordenar todos os fatores para ele poder funcionar na direção do desenvolvimento do capital. Então, não é à toa que naquele momento surge o cinema, né, que inaugurava uma prática de atenção e recepção da imagem, né? Então, em 1875, você tem a primeira projeção com os irmãos Lumière, né? Bom, na Gisele, esse advento do cinema se transforma no advento do pós-cinema, né? Porque ela vai um pouco na direção oposta desses panoramas. Eu vou explicar como é que isso se dá, né? Se nós tivermos que pensar um pouco na questão da paisagem, né, a gente vai ver que a Gisele ela define uma ideia de ampliação, de expansão desse território da paisagem. Como ela faz isso? Ela faz a partir da colagem, né, mas também pelo deslocamento, pela deambulação, né, e com o que ela vem chamando de nomadismo, de desterritorialização. Para quê? Para destruir, para desconstruir a noção de lugar e também de não lugar, né? E nesse momento, então, a mobilidade e a comunicação vão poder criar essa complexidade que ela traz na obra, que é essa conjunção corpo, espaço, escala, né? Ainda com uma herança
da minimal art. Né? No entanto, o que ela trabalha mesmo nessas imagens é um confronto de limites. Né? Ela borra as fronteiras para gerar linguagem. Né? Ela borra as fronteiras da comunicação, do corpo, ela borra as fronteiras da fotografia, da imagem em movimento, da arquitetura e do espaço, propriamente dito, numa operação de cumplicidade com o dispositivo fotográfico. Então, vai dar nisso que eu chamo de paisagens inventadas, né? Onde ela vai constituir uma nova prosa da paisagem. Porque eu acho que a presença da literatura na obra dela, que a gente não viu aqui hoje, ela vai se dar, às vezes, na literatura, mas ela se estende, ela se expande para esse campo da imagem, né? Onde a gente vê, de alguma forma, nessas paisagens inventadas, um tipo de narrativa que não é a narrativa do roteiro linear da cinematografia tradicional, mas que é uma cinematografia do instante, digamos assim, nessa captação contra essa coisa fugaz, né, do escape, propriamente dito. Então ela coloca em jogo a prática pictórica, porque ela desafia, não é, a partir dessa operação técnica com RGB, né, com o computador, ela desafia todo um campo de pictoricidade já encetado pela pintura, né, e ousa, né, se aproximar um pouco quase das imagens pré-impressionistas e impressionistas. Eu falaria, às vezes, em Constable, eu falaria em Turner, né, mais do que em Monet. Né? Mas eu acho que, de uma certa forma, a gente tem essas presenças, né? Turner, Constable, né? Nesse trânsito que pode estar aí subliminar com a história da arte. A gente tem um pouco essa ideia do Mallarmé e do Malevich, né? Em Whitescapes, com essa, quer dizer, é uma coisa que é pós-Carré Blanc, sur Carré Blanc, a partir da ideia do movimento, né? Tudo isso é conversa de crítico, né? Eu fico até às vezes com um pouco de receio, né, de estar falando nessas coisas, mas crítico pensa a arte diferente do que artista, né? Então eu procuro me soltar um pouco para esse voo, né? Então, na verdade, o que ela coloca em xeque, né, nesse testar da prática pictórica, da prática arquitetônica, são as categorias cognitivas tradicionais que a gente conhece. Ela nos traz uma ideia de desrepresentação no mundo e de reperspectivas. Tem um momento que ela até fala na Renascença, né, para poder abordar um pouco essa ideia. Mas o que ela faz é uma abordagem distanciada da natureza, do real, né, e da imagem do real. Né? Um pouco quando ela fala em generativo, em pós-antropocêntrico, e fala desse posicionamento flusseriano, né? Essa prática que ela tem é uma prática que desmente a paisagem, né? Que mescla territórios e que provoca ausência de fronteiras e domínios. Né? Bom, como é que ela faz isso? Né? Com o uso das tecnologias audiovisuais, como a gente falou, que propõe outras versões inéditas, né, de paisagens outras, como essas criadas pela Gisele. Então, eu acho que nessa abordagem da paisagem é muito diferente do que faziam os artistas da land art, né? Eu não vejo uma preocupação com o meio ambiente, com a ecologia, com o saneamento, com a reabilitação. O que eu vejo é a ausência de um artifício de encenação dos elementos naturais, né? Água, terra, fogo, ar, visíveis, né, por causa do dispositivo fotográfico, mas não no centro do discurso da artista. Né? Eu acho que o que ela propõe é o enquadramento de uma outra ordem, e se ela quiser, ela pode falar um pouco sobre esse enquadramento de uma outra ordem, eu vou deixar para ela, né? E o que a gente tem, então, é uma intervenção de artista totalmente diferente dessas intervenções dos artistas da land art, né? Que trabalhavam o ambiente e a quase fusão da paisagem, quer dizer, era a fusão do sítio com a ecologia, né? Na land art você tinha, então, uma visão que eu considero romântica, idealizada,
de focalização e dispersão na ordenação do espaço e do tempo. Na obra da GB, da Gisele Beigelman, o que eu vejo é uma difusão e uma fusão provocando a desordenação do espaço e do tempo. Então, é um componente não romântico, onde prevalece uma visão construtivista da paisagem, e que opera pelas vias da contaminação dos simulacros, né? Você tem um real aí contaminando o virtual, e um virtual contaminando um real, a quase provocar uma entropia, né? Quando a gente vê um pouco essa questão do generativo aparecendo, né? Ou então nessa visão não estereoscópica, mas caleidoscópica, quase caleidoscópica, que as imagens finais podem nos trazer. É uma velha disputa, né, entre natureza e técnica, né? Essa velha disputa, então, ela vai dar lugar a uma outra noção de real, que eu chamaria de real atualizado, que questiona essa prática da mobilidade versus fixidez e do líquido versus o sólido. Aí, o que ela vai criar é uma ilusão, né? E o que é maquínico, entre o que é maquínico e o que ela oferece como visão da paisagem, seria um fantasma ou seria o equivalente a uma mentira? E depois ela vai falar da mentira também, porque eu prometi que eu não falaria da mentira, é ela que vai ter que falar. Então essas paisagens da Gisele Beigelman, né, que não foram captadas pelo olho, na verdade elas reinventam o código da perspectiva renascentista, porque ela promove um outro condicionamento de percepção do real, né? Porque ela prolonga o tempo de exposição da máquina e gera essas paisagens híbridas, mestiças, né? Essa visão, e a nossa visão se reeduca, né? Ela se reeduca para compreender os vínculos que as coisas têm ou não entre si. Isso é bem diferente do que visualizar uma representação da paisagem. Há uma mudança nos conteúdos decorrente de uma virada tecnológica. Ou seja, a GB nos revela, por meio das suas máquinas cegas, né, todo o trabalho que, sem saber, nós fazemos quando vemos uma paisagem. Não é? O olho, muitas vezes, não vai onde as máquinas enxergam. Então é isso que ela nos traz, como em Kodap, né, como no filme de Antonioni, né, onde essa dialética entre o visível e o visível, por meio da máquina cega, promove a inscrição de outros significados, onde o referente não importa mais, não é necessariamente o referente que conta, mas uma intervenção do artista para criar outros conteúdos, como eu vinha dizendo, né? Então, é disso que eu estava falando, que eu queria falar, mas um domínio, eu diria assim, da técnica, né? E um domínio da condição fotográfica propriamente dita, sem ser fotógrafa, um domínio da pictoricidade sem ser pintora, né? Mas uma consciência muito grande, né, para promover essa resistência dessa relação memória-apagamento. Era isso, então, que eu tinha a dizer, e eu queria que ela, então, falasse um pouco da questão do enquadramento e dessa cumplicidade com o dispositivo, né, que ela adentrasse um pouco essas questões, e depois eu queria que vocês colocassem dúvidas, perguntas, comentários. Né? Sugestões. Ela aceita sugestões. Eu aceito sugestões. Do enquadramento. O enquadramento é um problema porque a gente não consegue fugir, né? Eu acho que o problema é que eu falei da Renascença porque eu acho incrível que todos os dispositivos tecnológicos
eles retomam a ideia da moldura, né? Eu acho que aqui a gente tem a tela de projeção, ou computador, ou celular, seja o que for, nosso código visual ainda é um código visual renascentista, né? Assim, o livro pauta até hoje a ideia do quadro e da moldura, e disso, se a gente fala em cultura digital, mas a gente vive ainda dentro de limites muito claros da cultura impressa, e talvez o limite mais profundo da cultura impressa na nossa epistemologia ou na nossa retórica visual é a própria impossibilidade é a ilegibilidade daquilo que sai do campo da moldura. Então, enquadrado está, sim, né? Ele vem empacotado, o dispositivo enquadra. Eu acho que a grande questão é quando é que o dispositivo vai passar a incorporar esses novos regimes, né? Eu acho super interessante quando, sem querer cair muito para a semiótica, mas já recaindo, quando você pega uma câmera digital e abre a câmera e vê, não abrir o equipamento, a câmera em si, e você vê que o lugar do cartão de memória é o mesmo lugar onde você colocava o filme, né? Assim, como se fosse impossível para nós, né, interagir com algo que não fosse analógico a um regime visual que vem sendo herdado. É só pensar, por exemplo, na total... E essa é outra nuance de enquadramento, né? Tomando o enquadramento como um enquadramento imaginário mesmo. Pensar que o computador ainda é, sem necessidade nenhuma, uma máquina de escrever com uma TV pendurada. E é uma máquina de escrever ipsis literis, com um teclado QWERTY, né? E o teclado QWERTY já não tem nenhuma função para a máquina de escrever, né? O teclado QWERTY ele foi inventado para agilizar a comunicação entre estações de trem no século XIX na Inglaterra via telégrafo. E um cidadão se deu trabalho de calcular quais eram as palavras mais repetidas e quais eram as consoantes que mais se repetiam para agilizar a comunicação, e com isso, óbvio, com uma motivação bastante premente, que era evitar o choque entre dois trens, né? Então avisa, olha, aquele trem atrasou, se você não demorar mais, vai bater. Isso criou o teclado QWERTY. E é incrível que isso já tenha migrado para a máquina de escrever, que era individual, sim, como se fosse uma analogia da máquina, do processamento técnico da escrita para o processamento técnico da escrita. E que isso tenha migrado para a máquina de escrever. E da máquina de escrever migrou para o computador. E hoje, quando você vê que os celulares mais bombados do momento são anunciados como possuem teclado QWERTY, você fala, não, nós estamos realmente assim... Quando a gente avança em relação à Renascença, a gente derrapa na curva do século XIX. Então, assim, o equipamento enquadra. O exercício de não enquadrar pela máquina é muito mais um esforço não antropocêntrico da criação de cumplicidade com o equipamento, mas sair do campo do enquadramento é talvez um dos maiores desafios, né, da criação contemporânea, né, aquilo que o Peter Weibel chama do neurocinema ou do cinema quântico, né, quando o cinema sair da tela, porque a gente fica falando em pós-cinema e jogando tudo para o campo da projeção, e a projeção é sempre enquadrada. Então, assim, é lógico que não, sem minimizar, mas enquanto a gente não superar esse regime dos aparatos que ainda funcionam dentro desse código perspéctico, no fundo, dificilmente a gente consegue romper com a ideia do enquadramento. Acho que talvez, assim, no limite, é experimentar outros processos que, de alguma forma, operem esse contraponto. Mas eu tenho bastante claro para mim que tem... ou uma humildade natural em relação à criação com meios tecnológicos que, sim, tem limites, que são limites epistemológicos mesmo, né? E essa questão de superar o regime perspéctico, ele é tão mais profundo e mais complexo do que a produção de imagem em si. Ele envolve
toda uma outra semiótica mesmo, de regimes de conhecimento e um aparato cognitivo que de fato nós não temos, né? Senão a gente não teria esses equipamentos. Só para finalizar e assim, confirmar essa hipótese, eu, enfim, num curso que eu dei há uns anos atrás e insisti muito nessa discussão, e acabei dando esses exemplos também do quanto isso se expandia para além da moldura, a questão do QWERTY, o celular, o computador. Um aluno na classe confirmou a história com um caso real que ele viveu. Eu acho que todos devem lembrar que há uns anos atrás a Apple lançou um computador que chamava Cube, que era um cubo. Foi o primeiro que tinha AirPort, ou seja, ele era o primeiro que você podia desconectar a CPU você podia desconectar a máquina de escrever da televisão que ele funcionava. E a coisa era incrível, era um objeto lindíssimo e, paradoxalmente, e isso quando se fala da Apple é um paradoxo mesmo, foi o maior fracasso da história comercial da Apple até hoje. As pessoas não reconheciam aquilo como um computador. Tinha um monte de piadinha que parecia um abajur, que parecia uma torradeira. Era muito difícil para as pessoas conviverem com um computador onde ele não tivesse cara de máquina de escrever com uma televisão pendurada. Bom, eu mencionei esse caso em aula, e um aluno contou que ele era dono de uma produtora que eu acho que não existe mais, mas numa época era bastante grande, a Primo Web, que fazia um monte de sites, e era uma produtora bastante grande. Eles foram assaltados e levaram tudo da produtora, mas não deixaram cadeira. Eles abriram a porta, só tinha assim, um espaço todo vazio e o Cube no meio da sala, quer dizer, levaram até cadeira, ventilador desse tipo. Aquilo foi reconhecido provavelmente como aquilo era nada, né? Era o computador certamente na época mais caro que eles tinham lá, mas como ele não participava dessa semiótica renascentista, ele ficou para trás, né? Então, assim, acho que do enquadramento a gente é o que todas as pesquisas deveriam, né, o que no campo das imagens me parece que era o que a gente deveria estar especulando hoje em dia, né? De novo, essa ideia de um neurocinema ou do cinema quântico, de um cinema que você vai quase como existência, que você vai tomar na veia, né? Você vai pegar alguma coisa, né? Se existiram a existência do Cronenberg, é outro filme que hoje, 10 anos depois, é muito mais contemporâneo do que ele já foi. Primeiro, pelo estado de intoxicação de virtualidade, né, dos personagens. Quem assistiu certamente lembra, nos momentos mais dramáticos é quando o cara quer voltar para a realidade. Me deixa, né, um pouquinho de real ainda. Mas que tinha essa coisa do dispositivo do cinema, do neurocinema, né? Era um device qualquer, eles se conectavam pela coluna vertebral, né? Eles se ligavam, era uma coisa híbrida, meio viscosa, meio biológica, enfim, quem não assistiu a Existência, assim, é Cronenberg, assim, no limite, né? Mas é muito bom o filme, eu acho que é um dos melhores do Cronenberg, e pega muito essa questão do que seria um cinema que já não é mais pós-cinema, porque não tem mais o antes e depois. Tem uma trajetória que já passa por aquilo que a Daniela estava chamando a atenção, da coisa da subjetividade, né? Ou do que o Guattari discutia como uma subjetividade maquínica, né? Acho que, não sei se respondi, mas acabei extrapolando para outra coisa. Acho que está na hora de vocês falarem, né? Acho que... Alguém tem alguma pergunta? Gisele, fazer uma pergunta que talvez seja uma dificuldade minha. Nessas suas obras, eu gostaria que você me falasse um pouco sobre a relação entre imagem e som. Eu não sei se é uma dificuldade minha com áudio, talvez. Eu tenho uma impressão que talvez você trabalhe com áudio de uma forma não tão complexa quanto a imagem. Eu sinto que em certos momentos é apenas comentativo, é como se me leva mais uma tradição de animação. Eu não sei, por isso que eu queria que você me falasse um pouco como você vê a questão entre áudio e imagem, então.
Eu te agradeço pela pergunta. Até eu queria que voltasse um áudio para o meu computador, porque realmente, durante muito tempo, eu só me dei conta, aliás, foi uma crítica, que por isso eu aceito críticas e sugestões, que o Moacir dos Anjos fez com uma série de vídeos meus. Ele falou assim, nossa, o que atrapalha é o som. Esse som, porque a plateia, no caso, falou assim, ai, nossa, dá vontade de dançar, é demais. Ele falou, era isso que você tem que evitar, né? Muito embora, assim, isso não me incomode, acho que em alguns trabalhos realmente faz parte essa coisa Mas eu me dei conta pela primeira vez que eu estava trabalhando com o som de uma forma que não era nem tão complexa quanto as imagens, mas que era muito uma banalidade transformar o som numa espécie de trilha sonora que poderia ser qualquer uma outra, e não era isso que eu vinha procurando fazer. O som entrou na minha vida junto com imagem, como a Daniela falou, assim, eu venho de uma tradição aí de poesia visual forte e realmente para mim eu me solucionei durante muito tempo entre o texto e a tela, e depois, num segundo momento, com intervenções urbanas que eu fazia nos saudosos painéis eletrônicos da Eletromídia, antes da Cidade Limpa, minha vida era mais radical, podia ser mais radical, enfim, aquilo não podia ter som mesmo. Então, quando eu descobri o vídeo, eu descobri o som, eu entendi o que o Arlindo Machado insistia tanto na tese do audiovisual, né? E o som todo sempre foi fruto de uma pesquisa online, assim, como eu não tinha muita familiaridade, e eu tenho vídeos que foram editados em função de uma trilha, quase videoclipes mesmo, no Fast Lowscapes tem 3 vídeos e eu, no primeiro momento, assim, eu, em buscas na internet, acabei encontrando um músico alemão que eu adorei, e a gente se deu... Peguei um monte de músicas dele, ele adorou os vídeos e a gente acabou fazendo um acordo. Falou, você usa os vídeos e eu passo... você usa as músicas e eu passo a usar os vídeos nas minhas apresentações. Mas ainda redundava muito nessa solução que você diz, assim, de muitas vezes a coisa parecer um anexo do trabalho. E eu, pesquisando outras maneiras mesmo de trabalhar com esse tipo de informação e dar dignidade para o som, eu acabei num projeto dessa série que a Daniela estava falando, das naturezas mortas, das paisagens impossíveis para vídeo, trabalhando também com uma... Eu estou com som aqui? Estou? Não. Acho que não, né? Mas eu vou explicando, depois isso entra no meio. Com uma outra musicista alemã, com a Christiana Hubmer, e que ela vinha fazendo um projeto de paisagens sonoras. Ela ia captando o som, os microsons do cotidiano, né? Então ela descrevia os lugares, por exemplo, se ela estivesse aqui, com microfones ultra sofisticados, e como se o ambiente aqui ficasse registrado pelo barulho do tecido, das pessoas se mexendo, enfim, um micro som que você não ouve e ela fazia assim trajetórias enormes, assim, muito parecida com o que eu fazia capturando as imagens. Ela fazia grandes diários de microsons que eu tenho usado nessa série de paisagens inventadas e nessas séries mais recentes de mínima informação, onde eu estou trabalhando com o ruído ambiente básico, né? Então, é uma preocupação muito grande. Eu sinto que tem algo que eu ainda realmente não elaborei o suficiente nesse sentido, de não deixar a música, o áudio, confinado a uma hierarquia de segundo plano da imagem. Eu queria que, de fato, eles fossem parceiros, né? E talvez por esse motivo, nos últimos trabalhos, eu tenha trabalhado pouco com trilhas, com música, e tenha procurado experiências mais radicais com
com música, enfim, música contemporânea, né? Deixa eu ver se eu aumento aqui. Não, acho que eu diminui muito para Dani. Acho que dá para ouvir, então, isso não é trilha. Isso é a Cristina andando, né? De várias maneiras. Às vezes até parece baixo, alguma coisa, mas não é. E dá uma leitura para o trabalho totalmente diferente. Deixa eu parar de falar e mostrar. No final do vídeo, mas o que me interessava que era menos mostrar o vídeo, mas como que, enfim, então tem essa relação e que eu tenho me preocupado muito, até porque realmente depois que eu entendi o que é, né, depois assim, ter lido também o livro da Cris Mello, que eu recomendo, né? E depois no final tenho que dar um aviso, se eu esquecer a Cris dá, sobre o grupo de pesquisa da coisa das extremidades do vídeo. Você vai entendendo outras dimensões e aonde que o som vai, enfim, permitindo outros tipos de voo, né? E só... Esse já é da mesma série lá dos Whitescapes, são os Bluescapes. Esse tem uma brincadeirinha que eu ainda não sei se eu adoro ou se eu detesto. Vocês podem dar opinião. Tripulação, pouso autorizado. Ladies and gentlemen, welcome to Rio de Janeiro. For safety reasons, remain seated until the fasten seatbelt sign is off. Do not light matches or lighters and keep your cell phone off until you reach the airport lounge. Be careful when opening the overhead compartments. Your hand luggage might have moved during the flight. We know that the choice of an airline company is a customer decision. Thank you for flight time. E aí é mais trabalho com som, que é o som mesmo, sem tratamento nenhum. Enfim, mas teria outros exemplos, mas acho que tem outras perguntas, mas... Não, pelo amor de Deus, vai você. Os convidados, primeiros os convidados. Gisele, eu acho super interessante observar teu percurso e é sempre muito bom para mim poder ver você falando dos seus trabalhos. Eu me lembro que quando eu te conheci em 94, já tem um tempo, eu vi ali uma produção sua voltada na época a trabalhos gráficos, muito como poemas visuais e alguns deles até de um ideário concretista. Depois ali na época você começou a hipermídia e a gente foi ter mais contato de novo em 2002, quando eu estava trabalhando na Bienal, fazendo a curadoria da parte de net art e fui reaver esse contato com o seu trabalho. E eu me lembro, bem, ali na época que você estava fazendo aqueles trabalhos de op art, com a telefonia celular, era inclusive um trabalho totalmente pioneiro, assim, voltado ali às primeiras experimentações com o celular. E das nossas conversas, na escolha do seu trabalho, era muito assim, interessante a tua defesa pela interface e a tua discussão em termos da superfície, né? E você defendia muito que se observasse
né, o campo da rede, o campo dessa interface, mais que tudo, e que ele não fosse confundido nunca com a superfície. E, bem, independente de ser, claro, evidente a necessidade do que você chamava atenção para que fosse observado, me ocorre que havia ali uma fala, até mesmo purista, no sentido de buscar uma especificidade do que fosse o lugar ou do seu trabalho, ou o lugar da linguagem ali que você estava operando. Incrível porque, num período de 5 anos, há um desdobramento muito grande e você torna o seu trabalho aberto a outras realidades, inclusive a esse lugar não mais específico. Dizer que o lugar da rede é específico é uma contradição, mas chamar para si esse lugar, né, como sendo tal, você vai se abrindo a outros contextos aí para o trabalho. Então, eu queria aproveitar aqui que você também colocou isso e perguntar por que o desdobramento do seu trabalho para a superfície, inclusive para uma superfície fixa como a fotografia. Como que você vê isso? Então, é o seguinte, além da superfície, a gente também percebe uma diferença em relação ao tipo de recepção. A não inserção daquele receptor operacional. Isso é intencional? Existe que tipo de mudança? Não sei, queria que você pudesse falar um pouquinho sobre isso. É bom mesmo, as duas perguntas que eu vou juntar, as duas, elas são ótimas para responder. Eu continuo acreditando mesmo que são trabalhos de natureza muito diferente. O trabalho que eu faço para a internet, e foi uma felicidade até a Mônica estar aqui. Ela foi um dos agentes, assim, foi um convite dela e da Suzete para uma curadoria que elas fizeram no Itaú Cultural em 2005, que me permitiu voltar a fazer uma experiência de web art de ponta a ponta e pela primeira vez testar essas antinomias entre interface, porque na verdade é um vídeo, é um webclip interativo, né, o Desmemórias. E é um projeto que só tem sentido ser apresentado online, porque quanto mais... O projeto chama Desmemórias, é um documentário sobre... É um antidocumentário sobre uma população de objetos que vem desenhando o nosso cotidiano e, pela obsolescência programada ou não, desaparece, né? Desde fita VHS, pager. Já muitas pessoas estão me pedindo para atualizar o projeto, que de 2005 para cá a população mete a fax, videolaser, fita cassete, tinha uns personagens super interessantes, e aquilo tudo passa numa velocidade muito estonteante, mas o projeto, apesar de rodar offline, ou seja, ele só tem sentido se ele estiver online, porque quando você está online tem a tal da coisa do cache do computador, que é uma memória virtual que a máquina guarda daquilo que você faz. E quanto mais você acessa uma coisa, mais rápido aquilo carrega. Então o que acontecia com as memórias é que era um projeto que quanto mais você acessava, mais rápido o filme ia, e como o filme, como não era um audiovisual, e ele tinha uma camada aonde passava o áudio e uma outra camada separada onde passava as imagens. Então as trilhas começavam cada vez a cair num ponto. E aí essa dinâmica da diferença entre interface e superfície, se eu tinha ainda alguma dúvida, me convenceu totalmente. Quanto à perda do purismo, acho que foi uma conquista, acho que as conversas e os processos todos de aproximação, distanciamento e aproximação que a gente teve pessoalmente, eu e a Cris contribuíram, e a Dani também contribuíram muito. E tem uma coisa um pouco anedótica também com relação à perda do purismo, que eu sou de uma geração da internet que é uma geração TV Tupi, que aprendeu fazendo, né? E aonde tudo era possível na órbita do seu enfrentamento com o seu computador. E de um momento em diante, a internet foi ficando melhor, mais complexa, e uma série de coisas você já não resolvia sozinha, né?
começava uma demanda por inputs de outras equipes multidisciplinares e que eu realmente sou uma pessoa muito caótica na produção e eu acho que até é algo que explica também, não é bem caótica, mas eu não tenho, quando a Daniela notou muito bem outro dia, eu não tenho muito essa questão da intenção do trabalho. Né? Eu tenho uma curiosidade muito forte com relação aos equipamentos e a esse enfrentamento, o que pode acontecer. E é por isso que eu nunca consegui encaminhar um projeto para a CNPq, nem para o Itaú, nem para lugar nenhum. Né? Eu nunca sei o que eu vou fazer. Eu sei que tem alguma coisa, se você me perguntar, agora o que você gostaria de trabalhar? Eu estou louca para trabalhar com realidade aumentada. Você fala, nossa, que ótimo, tem uma verba. Você tem um projeto? Não. Se eu não fizer, eu nunca vou saber o que vai ser. Né? Então, não tenho muito o projeto. E, num determinado momento, em que a internet passou a demandar um pouco essa coisa do projeto, da equipe e tal, agora eu acho que já deu para reacomodar. Por outro lado, os programas de edição de vídeo, as câmeras, elas foram permitindo uma liberdade de uma pessoa como eu, que não tem a mínima formação nessas áreas, a poder enfrentar esses equipamentos e a própria ilha de edição ser eu mesma. Né? Então, todo esse enfrentamento do acidente migrou de um lado para outro. Agora, com essa explosão das redes sociais, é que eu acho que eu estou começando a conseguir casar as coisas, porque esse elemento que a Mônica chamou a atenção, que é o outro, é o que mais interessa. E uma das coisas que mais me fascina na internet é que você não tem controle nenhum de como a outra pessoa vai receber o seu conteúdo. Né? É óbvio que todo receptor é um intérprete, sem dúvida. Mas no caso da internet, a internet é o efeito borboleta. É o melhor exemplo prático de efeito de borboleta, porque tudo interfere. Né? Na hora que você está recebendo um conteúdo online, é por isso que eu insisto muito na tese de uma estética da transmissão. O que vai configurar esse conteúdo para além do receptor-intérprete? Vai desde a velocidade da sua conexão, até o tronco, a banda do seu provedor, até a qualidade do seu monitor. Então, o que é branco no meu computador não é branco no seu. E eu estava vendo aqui o mesmo vídeo passando aqui no meu monitor. Então, por exemplo, o Whitescapes número 1, que esse é o 2, o de Niagara Falls, ele tem uma nuance de um verde muito claro atrás, e que não aparecia na projeção. Eu falei, nossa, aparece 2 vídeos. Né? Não sei qual dos 2 eu gosto mais. Mas me interessa, mais até do que o interator hoje em dia, me interessa essa figura da perda de controle do processo de recepção. E isso, de alguma maneira, não querendo voltar a ser purista, eu acho que isso foi uma conquista mesmo, ter me livrado de um purismo que eu, de fato, acreditei durante muito tempo. Acho que até os avanços, as transformações na indústria de tecnologia permitiram estéticas tecnológicas também mais fluidas, que cada vez demandam menos a bula, né, de como elas são feitas para que a coisa aconteça. Né? Elas vão levando cada vez mais em conta essa alteridade, né, e esse processo de recepção. Então, assim, continua sendo super importante. Eu estranho muito o trabalho em contextos formais, assim, institucionais, resguardados. Né? Foi uma delícia fazer esse vídeo agora para os 20 anos da queda do Muro de Berlim, porque ele era para ser projetado, como ele foi, dentro da estação de metrô do Checkpoint Charlie, por motivos óbvios, porque era ali o grande ponto do muro, mas hoje em dia é uma estação de metrô super barulhenta, e a coisa do vídeo, para voltar, uma coisa que me atraiu muito a trabalhar com o celular, que era o desafio como fazer uma arte para não ser vista, né? Uma arte para o trânsito, para congestionamento, para você fruir, entre outras coisas. E tanto as redes sociais quanto tipo YouTube, Flickr, permitiram um pouco a volta a essa renegociação da atenção. Então, uma coisa que eu queria falar,
Uma coisa que eu queria ter dito durante a minha explanação e que não apareceu contexto para ela, né, é que quando nós pensávamos em fotografia, em pintura, enfim, em obras de arte tradicionais, nós pensávamos no museu, né? Nós chegamos à discussão do cubo branco, né? Como expor, como não expor, etc. e tal. Chegamos a esse limite, né? Mas toda a produção de arte hoje, né, em mídias digitais, com exceção de certos vídeos dos primórdios, digamos assim, né, ela está trazendo essa problemática. Quer dizer, será que de fato a gente ainda precisa de museus, né, para estar expondo? E será que a gente precisa dirigir museus também, né, em função disso? Enfim, se a gente está mexendo com essa produção midiática, né, aonde ela tem que estar, enfim, nós vimos discutindo também na semana passada, tem toda uma camada da produção artística de arte contemporânea que não está indo para os programas de exposições, para os salões, que não estão pedindo espaço nos museus, né? O próprio artista não está solicitando, né? E tem aí toda a ideia de uma ampliação do sistema da arte, né? Quer dizer, se até algum tempo atrás a gente vinha assim pautado na ideia de que a gente tem um circuito da arte, né, que funciona a partir da ação da mídia, dos museus, das galerias de arte e da produção artística, esse sistema da arte, ele está se transferindo, se deslocando para uma outra esfera, que é a esfera das redes, né, como ela está colocando. E isto, neste exato momento, né, de como as coisas estão em arte, grandes mostras internacionais, bienais, formatos de circuitão, né, isso nos traz um problema, de fato, né, para a crítica, né? Quer dizer, nós precisamos adentrar essas redes, nós precisamos conhecer melhor esses espaços, essas dinâmicas, né? Não é só acessar, mas é penetrar na dinâmica da rede, né? O que não é uma coisa totalmente simples para quem tem mais de 50 anos ou 50. É verdade, assim. Então, assim, essa atualização, ela se faz urgente, né? Porque a gente tem que correr atrás do prejuízo mesmo. Quer dizer, o prejuízo é a própria produção artística, no bom sentido, no melhor sentido. Mas, assim, esse formato tradicional que a gente tem de museu e de atuação, gente, é muito pouco tempo que ele tem de vida, é sério isso, né? E eu não sei quanto, talvez possa até ser 20 anos, sei lá, ou 10 ou 15, mas assim, talvez seja muito mais rápido. Uma coisa que eu posso afirmar para vocês é que eu tinha, quando a gente fazia editais, a procura era muito maior em certos salões, chegavam 2.000 portfólios, hoje a gente trabalha com 400, 500, isso deve querer dizer alguma coisa, né? Porque não houve um aumento substancial dos espaços expositivos também, né? Enfim, tem que correr atrás desse prejuízo e ver aí qual é o espaço ideal, né, para essa fruição e recepção, né, da arte contemporânea. Super. Tadeu quer falar. Bom, Gisele e Daniela, não querendo ser absolutamente chato, Gisele, mas a pergunta que não quer calar. Assim. Você citou várias vezes o Flusser, e eu acho que essa tua apresentação foi extremamente instigante, ela veio ao encontro das expectativas aqui do seminário, mesmo de trazer, sem dúvida alguma. Isso você pode ficar tranquila. Eu gostaria que, se possível, não sei se você está cansada e tal, mas se você pudesse falar um pouco da presença do pensamento do Flusser na constituição da sua poética, da maneira como você encara a sua produção, eu gostaria muito, eu acredito que parte do grupo de estudos também apreciaria, porque é um autor que nós estudamos e vimos discutindo há um tempo. Por favor. Um prazer. E espero não ser reducionista com relação ao autor, né?
tem duas questões essenciais três, que me marcam muito na leitura do Flusser, especialmente na filosofia da caixa preta. Eu fiz um trabalho ano passado comissionado para a Bienal de Sevilha, que era a filosofia da caixa prata, que é realmente um embate e é uma tentativa de chegar perto, porque eu acho a filosofia da caixa preta assim, o livro Isso e As Ilusões Perdidas, do Balzac, eu acho que deveria ser manual obrigatório para qualquer um que trabalha no campo das estéticas tecnológicas, né? O caso do Balzac por outros motivos, mas era o enfrentamento com a indústria cultural, né? Que é muito importante também para sofrer menos. Mas no caso do Flusser, primeiro, esse golpe mortal, eu acho, na questão do antropocentrismo exagerado que nós temos em relação à produção de imagens, né? Da coisa do olhar, do olho. Aquela frase do Flusser, na filosofia da caixa preta, assim, todas as imagens, todas as fotos estão contidas na máquina fotográfica. Eu acho que assim, é o tábula rasa no que restava de ambição antropocêntrica, que de fato estão, e cada vez mais estão. Os dispositivos são cada vez mais completos, mais complexos e mais confortáveis, né? Especialmente hoje, naquilo que eu venho chamando a era do capitalismo fofinho, né? Que tudo é super agradável, e incrivelmente todas essas marcas são onomatopeicas, isso são outros estudos meus, não muito... Mas, enfim, a coisa toda é que os equipamentos cada vez mais são mais confortáveis, mais fáceis de manipular, mais opacos também, menos dependem que você tenha algum tipo de leitura daquilo que você está fazendo. Não que eu ache que uma máquina que você clica iniciar para fechar tenha alguma inteligência. Mas, por outro lado, o fato que você hoje cada vez menos tenha um letramento acerca dos dispositivos que você manipula, me parece muito complicado em termos de uma educação mesmo cognitiva, perceptiva, contemporânea. Então, e isso acaba, por um lado, frisando essa questão de que todas as imagens estão contidas na máquina fotográfica. E, por outro lado, acabam frisando e consolidando uma outra hipótese fundamental do meu ponto de vista do Flusser, que era, assim, nós nascemos para ser funcionários dos equipamentos. A hora que você não é funcionário do equipamento, alguma coisa, em termos de produção de linguagem e em termos de perceptivos, cognitivos, acontece. E esse embate é algo que eu persigo muito, né? Como não ser funcionária do equipamento e, ao mesmo tempo, aceitar um regime de cumplicidade aonde eu não estou lá para inverter essa hierarquia. Não é o equipamento que manda em mim, é eu que mando nele. Assim, qual é o regime de parceria possível que consolide uma imagem, que permita pensar uma imagem técnica, uma estética tecnológica propriamente dita? Para mim, isso assim, é uma trilha seminal do Flusser. Né? Não adianta você querer inverter a ordem, dizer que, tá bom, não é o equipamento que manda, é você que manda. Porque você volta para o ponto de partida. O grande desafio das poéticas tecnológicas, já que ou das poéticas digitais, ou das estéticas tecnológicas, que é um conceito que eu gosto muito, é de fato esse regime de cumplicidade, né? Que vai um pouco na diretriz de um outro autor que marca muito, acho que é a minha forma de pensar, que é o Guattari no Caosmose, um novo paradigma estético, essa coisa do sujeito maquínico. Mas voltando ainda para o Flusser, outra questão que me parece fundamental, e essa é uma que tende a gerar grandes polêmicas, é a clareza do Flusser em entender que não existe câmera fotográfica, existe um complexo industrial de indústrias intercalares.
né? E essa é uma variável muito presente no campo das estéticas tecnológicas, da qual não se pode fugir e não se deve, né? Então, aquele discurso que é um discurso da crítica mais conservadora e tradicionalista, né, que acaba sendo veiculado nos grandes jornais, né, brasileiros, que é aquela ideia de que as exposições de arte tecnológica custam milhões e elas são todas patrocinadas por empresas de tecnologia e de telecomunicação, e isso, portanto, as compromete desde o ponto de partida. É fato que elas são mesmo patrocinadas por essas empresas, assim como grande parte, 90% da produção em artes visuais e cinema do país é patrocinada por uma indústria de combustíveis fósseis. E eu não vejo qual é o mal em ser patrocinada pela Nokia se os outros podem ser patrocinados pela Petrobras, que jamais me patrocinaria. Mas sem entrar nessa escala de valores, esse regime é muito presente na escala das estéticas tecnológicas e um dos campos da produção mais interessante. Portanto, assim, as estéticas tecnológicas são, para mim, por natureza, estéticas politizadas, né? Cada eleição é uma eleição ideológica, e isso é, com certeza, uma lição flusseriana, né? Essa visibilidade de que você está criando no âmbito de uma cadeia industrial e que cada passo seu, por isso, deveria fazer parte do processo criativo, do processo de produção, né? Tanto quanto a escolha dos enquadramentos, tanto quanto as escolhas de regime de edição, tanto quanto a escolha das cores, ou seja lá o que for. Aqui talvez seja o ponto onde as estéticas tecnológicas são mais humanas e mais reais, né? É no seu profundo acorrentamento a essa cadeia industrial que relativiza já no ponto de partida a noção de autoria, né? Ela passa a ser uma autoria compartilhada e por isso depende talvez dessa opção por uma cumplicidade com o equipamento, né? E essa aceitação de que as estéticas tecnológicas, ou aquilo que o Flusser chamava das imagens técnicas, dependem dessa negação da ambição antropocêntrica no campo da criação, né? Assim, é de fato um profundo repensar da condição artística, assim, e de novo, eu acho assim, a Filosofia da Caixa Preta um livro fundamental no campo das artes como um todo, não é só no campo, acho que tem vários torpedos lançados no livro em relação a todo o nosso arcabouço aí de como encarar a obra de arte e a criação e o papel do artista, do autor, né? E mais recentemente, com essa série de ensaios que saiu aí naquela edição brilhante do Rafael, O Mundo Codificado, aliás, livro lindo, né, da Cossack Naif, aquela ideia de prestar atenção quando as máquinas de escrever estralam, né? Ele tem um ensaio que é quando as máquinas de escrever estralam, e é realmente uma coisa que de fato, sem querer ser reducionista e já sendo, bateu. Quando eu falei, não é isso, tem que prestar atenção quando deu Tleque, que essa hora daqui pode mudar todo o rumo do trabalho. Então, sim, tem um peso muito grande. E finalizando essa ideia que, para além das imagens técnicas, nós somos condicionados pelos nossos aparatos. Daí a coisa da ideia do dispositivo perspectivo e do qual a gente não foge. Então não foi uma pergunta chata, adorei responder. Alguém mais tem algum comentário, pergunta? Sugestões?